Olá, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Sou o professor Márcio Gomes e ajudo você em atualidades. Na aula de hoje, nós vamos bater um papo sobre alguns dos principais fatos políticos, econômicos, sociais e culturais noticiados durante o mês de fevereiro de 2024. Então, essa é a nossa retrospectiva do mês de fevereiro. Bora dar uma olhadinha no que tem na aula? Bom, começo com uma discussão sobre saneamento básico no Brasil. No ano de 2022, foi realizado o censo demográfico. O censo demográfico é um grande levantamento, um grande diagnóstico da população brasileira. A partir do censo demográfico, nós conhecemos o número de habitantes, as faixas etárias e a população atendida por saneamento básico, por exemplo. E no mês de fevereiro de 2024, o IBGE divulgou esses dados. Vamos entender um pouquinho como se comporta o saneamento básico no território brasileiro. Só é importante destacar o conceito de saneamento básico. Então, o saneamento básico compreende os serviços, as instalações, as infraestruturas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, popularmente a população chama de lixo, coleta de lixo, e de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Os dados que eu apresentarei aqui na aula se referem a abastecimento de água por rede geral, esgoto sanitário por rede geral e serviço de coleta de lixo, de manejo de resíduos sólidos. Ok? De boa? Bom, informação importante pensando em prova. Seja uma questão de geografia, seja uma questão de atualidades, de conhecimentos gerais ou de realidade brasileira. O saneamento básico no Brasil não está distribuído de forma homogênea. Existem desigualdades socioespaciais. Por exemplo, uma desigualdade que chama a atenção, a desigualdade regional. Algumas áreas do país possuem índices mais elevados de saneamento básico, outras áreas, índices menores. Ok? Além disso, nós temos uma diferença na distribuição do serviço, uma segregação relacionada à cor ou raça da população. População constituída por pretos, pardos e indígenas possuem índices inferiores de atendimento. Se nós formos considerar ainda a questão renda, notaremos que os menores índices do serviço de saneamento básico ocorrem em áreas periféricas, áreas ocupadas por população de baixa renda, ok? Vamos olhar um pouquinho a distribuição espacial dos serviços de saneamento básico no Brasil. Começo com o abastecimento de água. Então, domicílios que possuem água encanada, água por rede geral, ok? 82,9% dos domicílios brasileiros. Nesse mapa, algo chama atenção. Observem que o estado de São Paulo é o com maior percentual de atendimento, 95,6% dos domicílios, ok? Em contrapartida, no Amapá, apenas 43,7% da população tinha acesso à água por rede geral. Então, há uma desigualdade regional no Brasil. Tá? Nós veremos isso em água, em esgoto e em lixo. A região sudeste, a região centro-sul do Brasil, possui um maior percentual de domicílios atendidos. Já as regiões norte, parte da região nordeste, parte da região centro-oeste, apresentam índices mais baixos. Ok? Vamos olhar o esgotamento sanitário agora. 62,5% da população tem coleta de esgoto por rede geral, que é o serviço mais adequado. Novamente, uma desigualdade regional. Região sudeste com índices elevados.
índices superiores a 70%. Em contrapartida, parte da região norte com índices mais modestos. São Paulo novamente se destaca, a unidade da federação com o maior percentual de atendimento, 90,8% da população. O Amapá, apenas 10,9% da população atendida. Ok? E o terceiro serviço, que é o de coleta de lixo. Dentre os 3 serviços do saneamento básico, é o com maior grau de adequação, maior grau de atendimento. 90,9% da população possui serviço de coleta de lixo à sua disposição. Mas permanecem desigualdades regionais. Exemplo, São Paulo, maior índice, 99% da população. Região Sudeste, em destaque. Em contrapartida, 2 estados da região Nordeste, Maranhão e Piauí, com índices inferiores à média nacional. De boa? Tranquilos? Então, essa é uma apresentação geral sobre o saneamento básico no Brasil. Interessante compreender quais serviços compõem o saneamento: água, esgoto, lixo e manejo de águas pluviais. Importante lembrar que o Brasil é um país desigual na distribuição dos serviços de saneamento básico. As diferenças ocorrem em nível regional, mas também existem diferenças relacionadas à cor, raça da população e renda da população. De boa, galera? Bora para o nosso segundo tópico da aula de hoje. Ele envolve a cúpula da União Africana. O ponto inicial da nossa discussão é entender o que é União Africana. Então, ela é um bloco constituído por 55 países, e esse bloco visa promover uma integração do continente africano, visa discutir o seu desenvolvimento socioeconômico. Esse grupo foi fundado oficialmente na forma como conhecemos hoje no ano de 2002. Então ele foi lançado em 2002. A capital da União Africana é Addis Abeba, na Etiópia. Existia antes a Organização da Unidade Africana, que foi fundada em 1963. Mas essa organização evoluiu, adquiriu um novo formato e se transformou então na União Africana. De boa, galera? Tranquilo até aqui? Então, União Africana, uma organização internacional constituída por 55 países do continente africano. Esse grupo visa promover uma integração da África, discutir o seu desenvolvimento socioeconômico. E nós temos aí reuniões entre esses países membros. Essas reuniões são chamadas de cúpulas. Tivemos a cúpula de 2024 e um destaque na cúpula de 2024 que pode aparecer na sua prova. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, participou da cúpula da União Africana em Addis Abeba. Márcio, eu tenho uma dúvida. O Brasil é um país membro da União Africana? Não. Ok? A União Africana é constituída por 55 países do continente africano. O Brasil participou como convidado. Durante a cúpula, o Lula fez algumas discussões aí, que tem sido uma pauta da sua agenda internacional, né? Comentou sobre a importância de proteger florestas tropicais, discutiu o combate à fome e também a importância de estudar, de combater, de enfrentar doenças tropicais, doenças historicamente negligenciadas. Ok? Então, essa participação do Brasil, como eu penso que as bancas podem cobrar o fato? Olha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de uma cúpula na qual o Brasil não é país membro, o Brasil é convidado. Que cúpula é essa? Aí aparece União Europeia,
o NAFTA, o antigo NAFTA, cuidado. Então, União Africana. Nessa viagem do Lula à África, ele deu uma entrevista, uma coletiva de imprensa, e durante a coletiva, uma de suas falas gerou enorme polêmica. Uma fala que envolve a guerra entre Israel e Hamas. A fala do Lula desencadeou uma tensão diplomática entre Brasil e Israel. Márcio, o que o Lula disse para gerar toda essa tensão? O Lula disse o seguinte: olha, o que acontece na faixa de Gaza não é uma guerra, é um genocídio. Palavras do Lula. Beleza, Márcio, o que está acontecendo mesmo na faixa de Gaza? Eu não lembro, vamos lá. Em outubro de 2023, o grupo considerado terrorista por diversos países do mundo, um grupo chamado Hamas, promoveu um ataque contra o Estado de Israel. Diante desse ataque, Israel respondeu com uma série de incursões na faixa de Gaza. Faixa de Gaza é uma região no Oriente Médio ocupada predominantemente por palestinos, é uma região palestina. E desde outubro de 2023, Israel promove ataques constantes contra o Hamas. No entanto, esses ataques atingem grande parcela da população civil. É isso que acontece em Gaza, tá? Para ser sucinto. Ok, Márcio. E o que é genocídio? Conceito de genocídio, conceito breve de genocídio. É um extermínio, uma eliminação parcial ou total de um grupo étnico, de um grupo religioso, de um grupo racial. Certo? Então Lula diz, olha, não é uma guerra que acontece lá, é um genocídio. E durante essa fala do Lula, ele fez um paralelo, uma referência a Adolf Hitler, o ditador nazista que comandou a Alemanha durante parte do século XX. Olha a fala do Lula, abre aspas. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existiu em nenhum outro momento da história. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Uma fala que gerou muita polêmica. Por quê? Bom, quando ele faz a comparação com Hitler, ele faz a comparação com o Holocausto. O Holocausto foi o extermínio em massa de judeus pelo regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. No Holocausto, morreram aproximadamente 6 milhões de judeus. Então, a fala do Lula foi criticada. Especialistas entendem que há uma desproporção nessa comparação. Não é possível comparar, para muitos especialistas, o que o regime nazista promoveu contra os judeus com o que acontece na faixa de Gaza. Ok? Tá. Postura de Israel diante da fala do presidente Lula. Lula foi considerado persona non grata pelo governo de Israel, pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu é o primeiro-ministro de Israel, o líder do governo, ok? O que é persona não grata, Márcio? Persona não grata não chega a ser um rompimento de relação diplomática, mas é um abalo da relação diplomática. Significa que o Lula não é bem-vindo em Israel. Beleza? E Israel solicita um pedido de desculpa. O governo brasileiro nega qualquer pedido de desculpa, inclusive chama o embaixador brasileiro de volta. O que é chamar o embaixador brasileiro de volta? É demonstrar uma insatisfação com a forma como está a relação diplomática entre os dois países. Então, existe uma tensão diplomática entre Brasil e Israel. Essa tensão foi agravada pela fala do presidente Lula, que fala, uma fala que compara o conflito em Gaza com o Holocausto, perseguição dos nazistas aos judeus, ok?
Márcio, não foi pela fala genocídio? Não, porque a discussão de genocídio ela é trabalhada por outros países também. A África do Sul, por exemplo, acusa Israel de promover um genocídio. Colômbia também. O Lula foi um pouco além da citação de genocídio. Ele comparou aí, fez uma referência, um paralelo com o Holocausto. Embora, em sua defesa, Lula tenha dito: eu não citei a palavra Holocausto. E na fala do Lula realmente não tem a palavra Holocausto. No entanto, ele fez essa analogia, ok? Só um dado importante, estima-se que 30 mil pessoas, 30 mil civis morreram na faixa de Gaza. Principalmente aí, a mídia pelo menos trabalha assim, né? Principalmente crianças e mulheres. Então um número preocupante, tá? A guerra na faixa de Gaza continua até o momento que eu gravo essa aula. Certo. Saímos então agora de União Africana, de tensão em Israel. Vamos comentar sobre a reunião do G20, tá? Tivemos uma reunião do G20 no Brasil. E a primeira pergunta é: o que é o G20? A banca pode questionar isso. O G20 é o quê? O G20 é um grupo formado por 19 das maiores economias do mundo, tá? Então, formado por 19 países, 19 das maiores economias do mundo, mais a União Africana e a União Europeia. Então o G20 hoje, na verdade, é 21, né? Por que é 21? São 19 países, mais a União Africana, mais a União Europeia. Vamos ver se o Márcio lembra de todos aqui? Rapidinho, hein? Argentina, Brasil, México, Estados Unidos e Canadá. África do Sul, Austrália, Indonésia, Índia, Arábia Saudita, China, Coreia do Sul e Japão. Ó, quase, hein? Turquia, Rússia, Reino Unido, França, Itália e Alemanha. Mais a União Africana e a União Europeia. Esse é o G20. Observação importante: a União Africana passou a integrar, foi aceita no G20 durante a reunião do ano de 2023. Então é a nova integrante. Olha que questão interessante para sua prova de atualidades. Quem é o novo membro do G20? A União Africana. Suave? Tá. Por que a reunião foi no Brasil? Porque o Brasil assumiu no final do ano de 2023 a presidência do G20. Então o Brasil é o presidente dessa bagaça no momento. Durante a reunião no Brasil, e ela se deu na semana seguinte à fala do Lula sobre Israel, aquele período inicial ele foi meio que ofuscado. Foi ofuscado por quê? Muita gente interessada nessa tensão entre Brasil e Israel. Como é que vai ser isso? Reunião no Brasil do G20, como é que fica? Então, isso chamou atenção no primeiro dia. Embora tal tema não tenha sido uma pauta central de discussão. Mas a tensão estava no ar, né? Principal tema da discussão, a banca pode questionar isso. O que o G20 tanto conversou no Brasil? O principal ponto foi sobre a necessidade de promover reformas em organismos multilaterais como a ONU. Então há um questionamento sobre o papel dessas organizações e o Brasil é um dos países que encabeça essa discussão, que quer uma reforma na ONU. Tá? Então foi o principal tema. Mas também aquelas duas pautas que o Brasil tem trabalhado muito nas suas relações internacionais: combate à fome e a questão de transição energética, a questão de sustentabilidade ambiental. Beleza? Olho nisso, hein? Olha que questão interessante. A banca vem, traz o enunciado que o Brasil sediou um importante encontro e aí questiona o candidato. Olha, que encontro o Brasil sediou? Bom, o Brasil sediou um encontro do G20. Detalhe, não foi a reunião do G20 dos chefes de Estado, tá? Foi uma reunião ministerial de chanceleres promovidas pelo Brasil, por enquanto. Teremos uma reunião de chefes de Estado do G20 ao longo no decorrer do ano.
Vamos falar um pouquinho de gasto militar. É um tema preocupante, né? Com tantos problemas sociais, problemas de saúde, a notícia vem em desarmonia, né? Com a alocação mais inteligente desses recursos. Por quê? Gasto militar global bate recorde em 2023. Existe uma conferência muito famosa, a Conferência de Segurança de Munique. Ela é realizada anualmente. Nessa conferência participam diplomatas, chefes de Estado, especialistas, estudiosos, né? E nessa conferência, dados do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos revelaram que os gastos militares globais em 2023 foram 9% maiores do que o ano anterior. Atingiram, olha o valor, 2,2 trilhões de dólares. É o maior gasto militar desde a Segunda Guerra Mundial. E qual é o cenário agora? A coisa vai melhorar? Vão diminuir gastos militares? Bom, o cenário é que essa tendência possa se manter. Por quê? Nós temos uma guerra na Ucrânia, uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Essa guerra não dá sinais de término, então podemos ter uma escalada de guerra na Ucrânia. Perspectiva de retorno de Donald Trump nos Estados Unidos. Donald Trump é uma figura controversa, uma parcela adora, uma parcela demoniza. A ascensão da China, disputas aí, possíveis disputas com Taiwan, uma maior influência chinesa no globo, então a ascensão da China também contribui para essa questão de gasto militar. O discurso agressivo da Coreia do Norte, que em janeiro de 2024 chegou a afirmar que a Coreia do Sul é o seu principal inimigo. E a hostilidade, para não falar guerra, não é nem hostilidades, né? É a guerra que está em curso de Israel e Hamas, que acaba envolvendo outros países, direta ou indiretamente, como no caso o Irã. Então, gasto militar global bateu recorde em 2023 e não há uma perspectiva de grande redução para 2024. Vamos bater um papo sobre eleição no mundo? Hora e outra, as bancas questionam o nome de um político eleito, o motivo dele ter sido eleito, alguma questão associada à política internacional. El Salvador, país localizado na América Central. Tivemos eleição em El Salvador. E o presidente, o então presidente Nayib Bukele, se reelegeu. Tivemos uma reeleição em El Salvador. Quem foi reeleito? Nayib Bukele. Ele que tem origem palestina, hein? Algo interessante. Nayib Bukele também é uma figura que divide opiniões e paixões. Um grupo adora, outro grupo detesta. Vamos ver quem é Nayib Bukele. Ele venceu fácil ou com dificuldade a eleição em El Salvador? Extrema facilidade. Votação superior a 80%. Márcio, então ele nadou de braçada nessa eleição? Mais do que 80%. Então a popularidade em alta, sim. E qual foi o motivo? Por que ele se tornou tão popular? Essa popularidade está associada a diversas medidas para combater a violência, combater a criminalidade, combater as gangues em El Salvador. Sob a gestão de Nayib Bukele, a criminalidade despencou no país. Nayib Bukele construiu a maior cadeia, o maior presídio do mundo, com capacidade para 40 mil pessoas. El Salvador tem hoje a maior taxa de encarceramento do mundo. Então, devido às suas ações de combate à criminalidade, houve aí uma reeleição com certa tranquilidade. Tá, mas então todo mundo gosta dele? Nem todo mundo. A oposição denuncia Bukele de usar métodos antidemocráticos. Muitas pessoas, milhares de pessoas, foram presas sem respeito ao devido processo legal. Então isso é uma crítica, é um método antidemocrático. Bukele
destituiu o procurador-geral de El Salvador e 5 juízes da Suprema Corte. E interessante que essa mudança de Bukele permitiu que ele se candidatasse à reeleição. Sabe por quê? Em El Salvador não tem reeleição. Mas Bukele tinha maioria no Congresso. Destituiu o Procurador-Geral da República. Retirou os 5 ministros do Supremo. Colocou novos integrantes alinhados às suas ideias. Então, com o controle do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, ele teve facilidade para reeleição, né, que não é permitida no país, e para implementar todas as suas medidas. Detalhe, além da vitória de Bukele, o Congresso em El Salvador é amplamente dominado por seus aliados. Então, deveremos ter aí 5 anos de gestão total de Bukele. Bom, e aí uma notinha para acompanhar, se tem eleição, acho que vale a pena ficar de olho nesse segundo fato também, principalmente pelo seu potencial de desdobramento. O Reino Unido, ele é formado, vamos lá, pensando lá na Europa, o Reino Unido formado por Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, certo? Então esse grupo aí, de 4 países, compõe o Reino Unido. Certo, Márcio, entendi. Um país do Reino Unido teve ali eleição, definição no parlamento, definição interna no parlamento. É uma eleição de 2022, ficou uma grande indefinição para alguém assumir a liderança do parlamento, e agora em 2024 nós temos um desfecho. O parlamento da Irlanda do Norte elegeu uma mulher como primeira líder nacionalista do país. O que isso significa, Márcio? Vamos lá. Quando eu digo que a Irlanda do Norte elegeu a primeira líder nacionalista, é a primeira pessoa que pensa, que defende uma unificação das Irlandas, da Irlanda e da Irlanda do Norte. O que isso representaria na prática, se for concretizado? A Irlanda do Norte deixaria o Reino Unido. O nome dela? Michelle O'Neill. Então, de novo, Irlanda do Norte tem uma líder do parlamento nacionalista. Sua tese, seu ponto de defesa é pela unificação irlandesa, o que representaria a saída da Irlanda do Norte do Reino Unido. Isso não aconteceu. Apenas enfatizo que alguém com pensamento nacionalista é a líder do parlamento na Irlanda do Norte. Suave? Agora vamos falar de Brasil, né? Falei de eleição no mundo, acho que vale a pena esse destaque no Brasil. Em 2024, nós teremos eleições municipais no Brasil, escolha de prefeito, escolha de vereador. E o Tribunal Superior Eleitoral, a instância máxima da Justiça Eleitoral, aprovou aí 12 propostas de resolução para serem aplicadas nas eleições municipais de 2024. Essas propostas são diversas. Envolve, por exemplo, o direito de transporte público gratuito no dia da eleição. Então isso foi confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Tem que ter transporte gratuito disponível para a população no dia da votação. Uma outra pauta, está proibido votar com arma de fogo. Não só votar, mas 24 horas antes, 24 horas depois do dia da eleição, não pode transitar com arma de fogo, os CACs, né? Colecionadores, atiradores e caçadores. E mais o ponto central dessas resoluções envolvem a inteligência artificial. Então o TSE aprovou aí regras para o uso de inteligência artificial. Anota isso de caneta vermelha se puder. Qual a principal pauta discutida pelo TSE nas propostas aprovadas para a eleição de 2024? Principal pauta: regras para o uso da inteligência artificial. Por exemplo, possibilidade de responsabilizar as plataformas que não removerem os conteúdos.
tá? Mas o grande destaque da mídia, proibição do uso de deepfake. Márcio, que raio é esse de deepfake? São técnicas de inteligência artificial que permite a criação de vídeo, de imagem de pessoas realizando ações que não realizaram de fato. Então imagine um vídeo do Márcio declarando algo que o Márcio nunca declarou. Isso é possível com deepfake. Pensa na eleição. Candidato X, candidato Y. Pega uma pauta polêmica para aquele município. Coloque o candidato Y citando alguns fatos que não representam aquilo que ele pensa. O poder disso em uma eleição. Por isso, deepfake não é que tem regra para deepfake, está proibida. Deepfake está proibida. Cuidado. Não é a inteligência artificial que está proibida na eleição. Deepfakes. Existem regras para a inteligência artificial. E a grande preocupação com deepfake é o seu poder de manipular a opinião pública, de disseminar informação falsa. Então é uma grande ameaça à democracia. Suave? Olho nesse fato, hein? Muita cara de prova, não só questão objetiva. Você pode encontrar esse tema em uma redação, em uma questão dissertativa. Agora um tema sempre triste, tema ambiental. Márcio é servidor público, né, de carreira, trabalho no setor ambiental. E toda vez que vejo uma notícia ambiental, me chateia. Toda notícia me chateia, mas ambiental muito porque mexe com o meu cotidiano ali, né? Desastres naturais e ambientais. No Chile, mais de 100 pessoas morreram. Morreram em decorrência de qual evento natural, ambiental? Incêndios florestais. O presidente do Chile, o Gabriel Boric, declarou aí que o país enfrenta uma tragédia de grande magnitude. Como eu penso que essa questão vai aparecer em prova? O Chile está localizado em uma zona que é limite de placas tectônicas. Então, limite de 2 placas tectônicas. Em áreas que eu tenho limite de placas tectônicas, são comuns eventos tectônicos. Por exemplo, terremoto. Por exemplo, vulcanismo. Por exemplo, tsunami. Então, é uma área sujeita a esses eventos naturais. A banca, sabendo disso, pode explorar no enunciado. Mais de 100 pessoas morreram no Chile. Foi uma tragédia de grande magnitude, segundo o presidente. Aí vem o comando da questão. Essas pessoas morreram em decorrência de... Aí alternativa A, terremoto. Alternativa B, vulcanismo. O candidato lembra que o Chile está num limite de placas e não hesita. Só pode ter sido um terremoto. É muito comum um terremoto no Chile. Cuidado. Para este evento aqui em tela, não. O fato que gerou essas mortes foram incêndios florestais. Como é que você vai lembrar disso? Pega a letra C. Letra C, né? C de Chile, concordam? Chile começa com C. Para ter incêndio florestal, você precisa de chamas. Chamas. Chamas também começa com a letra C. E se você tiver numa prova de atualidades, você poderia pensar, chama o Márcio para me ajudar, chama. Chamas, incêndio florestal, letra C, C de Chile. A gente não esquece mais. Agora é gabaritar lá na prova. Beleza? Tá. E eu trago também um evento no Brasil, um evento muito triste, em decorrência de chuvas elevadas, chuvas intensas, nós tivemos aí enchente recorde no Acre. Então, região norte do Brasil, Acre, enchente recorde no rio Acre. Em razão dessa enchente, 11 mil pessoas fora de casa. O governo federal reconheceu o estado de emergência. Então, emergência no Acre. Para lembrar, letra A, né? Letra A. A de Acre. O que causa enchente, né? Água, alagamento. Então, A de Acre, A de água, A de alagamento. Notícia. Agora, tema sempre polêmico, né? Cenário internacional, mas vou fazer um paralelo com o Brasil. A Alemanha legaliza o uso, né? A posse de maconha, legaliza o uso recreativo
da maconha. Então, Alemanha, uso recreativo da maconha. Anota já aí porque a banca pode questionar. Que país europeu legalizou o uso e a posse de maconha? A Alemanha. 25 gramas em espaço público e 50 gramas nas residências. A Alemanha se junta a outros países como Portugal, Canadá, Uruguai, Países Baixos, que também liberaram o uso recreativo da maconha. No Brasil, temos uma discussão sobre essa pauta, tá? O STF julga a lei de drogas e está a um voto de afastar a criminalização pelo porte de maconha para consumo. Peraí, Márcio, eu não entendi. Vamos lá, o STF vai legalizar a maconha? Não é legalizar, é diferente, tá? Bom, o STF vai decidir, então, e já tem 5 votos, falta um voto apenas, decidir se é crime ou não é crime portar maconha. E qual quantidade configura porte e qual quantidade configura tráfico. É essa a decisão do STF. Por enquanto, 5 votos, tá? 5-3 tá o placar. São 11 ministros, tá 5-3. Cuidado com pegadinhas, não é legalizar, tá? O STF não legisla. Cabe legalização ou não ao nosso Congresso. É apenas a responsabilidade depois, a questão criminal, a questão penal. Se o STF entender, tiver mais um voto aqui, a pessoa com porte de maconha para consumo próprio não responderá um processo criminal. Terá apenas ali penalidades administrativas. Então, uma discussão em curso no Brasil. E o nosso último tópico da aula de hoje envolve violência e segurança pública no Brasil. Nós temos no país 5 presídios de segurança máxima, 5 presídios federais de segurança máxima. Um em Catanduvas, no Paraná, outro em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, um em Porto Velho, Rondônia, Brasília, no Distrito Federal e, por fim, Mossoró, no Rio Grande do Norte. A única região brasileira que não tem um presídio federal, uma penitenciária federal de segurança máxima, é a região sudeste. Por que eu estou destacando penitenciárias federais? Porque nós tivemos uma fuga no presídio federal de segurança máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Então, uma fuga. Banca pode questionar o candidato. Olha, houve uma fuga num presídio federal. Em qual local? Vai colocar Rio de Janeiro, para te confundir. Vai colocar Brasília. Ah, porque é federal, deve ser em Brasília. Cuidado. Mossoró, no Rio Grande do Norte. E o que chama atenção é a primeira fuga na história de um presídio federal. É algo inédito. Se é algo inédito, muda tudo. Se muda tudo, cai em prova. Tá? Foram 2 presidiários e eles, aparentemente, possuem relação com o Comando Vermelho, uma das principais facções criminosas do Brasil. E como eu entrei na pauta segurança pública, importante observar esse fato aqui. Nós temos uma operação em curso no litoral de São Paulo, na Baixada Santista, chamada de Operação Verão. Essa operação começou no ano de 2023 ainda, mas teve aí uma escalada no ano de 2024. Principalmente porque 2 policiais foram mortos na Baixada Santista. Desde então, a Polícia Militar do Estado de São Paulo intensificou as ações. E nessas ações, pelo menos 38 pessoas morreram aí nos confrontos de suspeitos com a Polícia Militar. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em conjunto aí com algumas organizações não governamentais, entraram com um pedido na Organização das Nações Unidas para que essa operação seja encerrada e os policiais militares de São Paulo utilizem aí câmeras
durante as abordagens. Então, uma grande polêmica na área de segurança pública no estado de São Paulo. Fiquem de olho, principalmente se você for prestar um concurso nessa área de segurança pública. Polícia Militar, Polícia Civil, até mesmo Guarda Municipal, é um tema que tem muita relação com a sua área de trabalho, com a sua futura área de trabalho. Ok? Galera, espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Prometi para vocês vídeos semanais. Furei, né, no mês de fevereiro, mas a partir de março aí nós conseguiremos sim essa abordagem de vídeos semanais, destacando algum tópico mais importante daquela semana e sempre, uma vez por mês, essa retrospectiva com os principais fatos políticos, econômicos, sociais e culturais. Se você puder e quiser, compartilha nosso vídeo, pede para um colega seguir, vamos aumentar o alcance desse canal para que muitas pessoas possam ter informações e gabaritar provas de atualidades. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.